Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Oi pessoal, estamos de volta aqui com o Cantinho da Cura. Semana passada a Daniela leu um depoimento da revista Mundo Estranho e hoje eu vou ler outro. O depoimento de hoje é da Yara Remorini Colauto. Eu tinha 35 anos, vivia em São Paulo e frequentava um centro espírita com assiduidade. Me sentia muito bem lá. Lá, passava em palestras, tomava passes que os médiuns davam ao público. O local era famoso pelos médicos espirituais e eu tinha uma fé irrestrita no poder deles. Também puderam. Já havia comprovado os resultados 2 anos antes, quando meu ouvido parou de funcionar. Na ocasião, aos 33, acordei sem ouvir nada no ouvido direito. Corri ao otorrino e, após pedir uma tomografia, ele constatou: o nervo auditivo havia se rompido. A senhora nunca mais vai voltar a ouvir. Foi o veredito e eu fiquei arrasada. Restava a audição do ouvido esquerdo, mas o problema me trouxe uma labirintite que me tirava o equilíbrio. Foi então que decidi consultar também um médico do plano espiritual. O escolhido foi o Dr. Hans, que incorpora e dá consultas por meio da médium Rosana. O que tenho? Perguntei enquanto o via mexer na minha cabeça, mas ele não deu detalhes. Apenas encerrou o trabalho e disse que eu poderia ir para casa. Na manhã seguinte, ao acordar, percebi que meu ouvido direito não apenas havia voltado a funcionar, mas operava melhor do que o esquerdo. Voltei ao otorrino, que pediu novos exames e classificou o caso como um milagre. Era com essa confiança que eu frequentava a casa espírita, até que 2 anos depois, num sábado de trabalhos, o Dr. Hans pediu para me ver novamente. Eu me sentia bem e pretendia apenas tomar um passe naquele dia, mas o chamado mudou os meus planos. Entrei na sala, deitei na maca e o vi se aproximar. Começou examinando minha barriga e, sem qualquer explicação, perguntou: você pretende ter mais filhos? Respondi que não, afinal estava satisfeita em ser mãe de 3 crianças lindas, 2 meninos e uma menina. Continuei deitada enquanto ele mexia sobre meu abdômen e fui liberada pouco tempo depois. Não pedi mais detalhes e saí de lá sem saber o porquê da consulta. 6 meses depois, chegou a hora de fazer os exames ginecológicos de rotina. Como todos os anos, o médico listou o Papa Nicolau, que descarta a chance de câncer no colo do útero, e uma ultrassonografia. Tudo certo no primeiro, mas o segundo, o médico ficou intrigado. Já era sua paciente havia alguns anos e ele me conhecia. Depois de alguns minutos rolando o bastão e olhando para a tela, ele disse: não estou achando seu ovário direito. Ele pediu que eu fosse a um laboratório fazer uma ecografia transvaginal. Fui fazê-la e lá também não conseguiram encontrar o meu ovário. Eles não podiam acreditar. Queriam saber se eu havia passado por alguma cirurgia, se havia ligado as trompas, qualquer coisa. Minha última operação havia sido o parto por cesárea da minha filha, 5 anos antes. De volta ao centro, comentei o mistério com a Rosana, a médium que incorpora o Dr. Hans, e perguntei o que exatamente ele havia feito naquele procedimento meses antes. Ela questionou o espírito e veio com a resposta: retirada de ovário. Estava tomado de cistos, explicou o Dr. Hans. Parabéns, Yara, por esses milagres maravilhosos, e a gente sabe que tiveram mais durante todos esses anos. A Yara frequenta o Grupo Ser até hoje, ela é uma querida aqui de todos nós. E espero que a fé de vocês também se fortaleça com essa história. Se você tiver uma história para contar também, conta pra gente. Entra na minha casa, entra na minha vida.